Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este segundo domingo do tempo do Advento do ano B. O texto deste domingo se encontra lá em Marcos capítulo 1, versículos de 1 a 8, que diz assim para nós. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu não sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, para mim esse texto aqui é riquíssimo de detalhes, por isso já peço desculpas se o vídeo ficar um pouco mais longo, mas é para que você possa aprofundar naquilo que ele quer trazer para nós. Tudo começa pelo versículo número 1. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. 4 informações que são extremamente importantes para a gente poder entender. Primeira coisa é que todos os evangelistas, cada um tem um formato para iniciar o seu evangelho. Só Marcos começa já intitulando o seu livro como Evangelho. E o que significa a palavra Evangelho? Evangelho significa boa nova, boa notícia. Essa expressão geralmente era utilizada, por exemplo, no nascimento do filho do imperador, no aniversário do imperador, numa notícia de que o imperador venceu numa guerra. Sempre era algo nesta conotação, ok? Então, o primeiro passo nosso é perceber que ele está dizendo que vai dar uma boa notícia, que vai dar uma boa nova. Embora, é claro, como você acabou de perceber, o termo evangelho não necessariamente era um termo cristão. Era um termo já usado no meio pagão. Como Marcos provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele também está começando a falar agora que ele está inaugurando um novo gênero literário, que é o gênero evangelho, que nós temos em nossa Bíblia 4 livros que utilizam esse mesmo gênero literário. Só que ele diz que é uma boa notícia de Jesus. E ele chama Jesus de Cristo. Para quem não sabe, o nome de Jesus não era Jesus Cristo, era só Jesus. Cristo é um título. Assim como, por exemplo, você chama fulano de professor José Lucas. Professor é um título. Padre fulano e tal. Padre é um título. Né? Então, chamar Jesus de Cristo é dizer que Jesus é o ungido, porque a palavra Cristo quer dizer isso. O ungido, o Messias, aquele que era esperado lá no Antigo Testamento. Então, automaticamente, Marcos já está fazendo uma profissão de fé. Cremos que Jesus é o Cristo, o Messias esperado. E ele é o Filho de Deus. E é interessante que usar a expressão Filho de Deus vai contrariamente a tudo aquilo que o Império falava. O Império Romano tinha a visão de que o imperador era o enviado de Deus, era uma divindade. Não é à toa que geralmente se levantavam estátuas para adorar o imperador. Então, agora, Marcos está colocando Jesus como aquele que de fato é o Filho de Deus por excelência, o autêntico Filho de Deus. E o fato dele colocar no início do Evangelho a palavra início, que relembra lá de Gênesis, quando fala no princípio, é porque agora Marcos enxerga que Jesus agora inaugura uma nova criação. Então veja, o único versículo traz tanta novidade. Jesus inaugura uma nova criação, um novo tempo, uma nova humanidade. É a boa nova, a boa notícia daquele que de fato é o Messias e que é Filho de Deus. Só o versículo 1 já daria muita coisa para a gente poder refletir, mas não é o foco desse evangelho. O foco vem depois. Como eu falei agora para você que Jesus de fato é o Messias esperado, então o versículo 2 vem fundamentar isso. Veja que ele diz: O profeta Isaías escreve: Eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Está citando agora a primeira leitura, Isaías 40. E também uma mistura com algum texto lá de Malaquias. Vejam, ele está utilizando o Antigo Testamento para poder fundamentar que Jesus de fato é o Cristo. E o que é que o Antigo Testamento falava para a gente, por exemplo? Primeiro, que viria o mensageiro na frente mesmo. Segundo, que Elias voltaria. E aí você vai entender daqui a pouco essa história dentro da dinâmica de João Batista. Por isso que no versículo 4 começa então a aparecer a figura de João Batista.
O segundo domingo do Advento tem como João Batista a figura principal. Que isso fique bem claro para você. Todos os anos, o segundo domingo do Advento, vem João Batista como figura central. E aqui João Batista aparece no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Deserto é local de encontro. Eu quero chamar a atenção para vocês que, vamos lembrar que no deserto, por exemplo, Deus conduziu o povo do Egito até a Terra Prometida. Mas nós também temos alguns elementos a mais sobre o deserto. Eu separei aqui já os versículos antes, para ficar mais fácil. Lá em Oséias, capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, diz no versículo 16: Por isso, eis que eu a seduzirei, a conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. O deserto é o local onde Deus fala ao coração do seu povo. Bonito isso, não é? Então o deserto é local de escuta, é local de contato com Deus, é local de ouvir aquilo que Deus de fato deseja então falar ao nosso coração, certo? Mas vamos lá prosseguindo. Diz aqui que o João Batista pregava um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Não acho que batismo era um rito como é hoje, um sacramento como é hoje, não. Geralmente dentro do judaísmo nem se falava muito em batismo. Algumas vezes, algumas pessoas que vinham do paganismo, que eram pagãs, que se convertiam ao judaísmo, elas acabavam passando pelo processo, pelo rito, vamos usar essa palavra, do batismo. Mas só isso. Então, quero chamar a atenção de vocês. Estava-se ali dessa realidade, mas não era todo mundo que era batizado, não. Tá bom? Então, vemos João Batista aqui pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados. Era apenas um arrependimento, não é como um sacramento para a gente hoje. Diz no versículo 5 que toda a região ia lá se confessar. Gente, não era todo mundo, isso é um exagero. Não é? Não era todo mundo, não. Mas apenas para dizer que uma grande quantidade de pessoas realmente ia até ele. Uma grande quantidade de pessoas escutava esse clamor, essa voz que gritava no deserto. E eles confessavam os pecados e João os batizava no Rio Jordão. E aí vamos para os últimos versículos. O versículo 6 fala que João se vestia com a pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. Por que o texto diz isso sobre João? Antes de responder, quero só fazer um comentário aqui com vocês. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que eu quero convidar vocês, tá bom? Para um evento que nós vamos ter online e totalmente gratuito nos dias 18 e 19 de dezembro. Você que quer participar deste evento, mesmo que talvez até online você não possa estar na hora, mas você não pode deixar de entrar no grupo do WhatsApp deste evento. Tá aí o link na descrição deste vídeo. Você pode, tanto você entrar, como outras pessoas que você conhece podem entrar também. E sobre o que é que vai ser esse evento? O verdadeiro sentido do Natal e da oitava de Natal à luz da Bíblia. Então eu vou dar uma aula para vocês sobre isso. São duas aulas, na verdade, né? Dia 18 e dia 19. Então corre, não perde aí, porque eu prometo a você que vai ser um evento imperdível. Você vai amar e vai te ajudar, inclusive, a experimentar melhor, a viver melhor o Natal. Mas vamos lá então para o restante do texto. Gente, João Batista se vestia com pele de camelo. Lá no segundo livro de Reis, no capítulo 8, vai falar o seguinte sobre Elias. Eles responderam: era um homem vestido de pelos e com um cinto de couro em torno dos rins. Ele diz: é Elias, o tesbita. Amados irmãos e irmãs, veja que nós temos aqui similaridades. Né? Inclusive tem algumas traduções que colocam ainda mais similaridades nas expressões utilizadas aqui em 2 Reis e com o texto de João Batista. Muitos vão dizer que o fato de Marcos ter colocado é para associar, para ligar João Batista a Elias. Porque era de fato um fato sabido do Antigo Testamento, de que antes do Messias vir, Elias voltaria. Elias volta nesse sentido. Não é que o espírito de Elias reencarna, nada disso. É que vem alguém de modo similar a Elias. E João Batista parecia muito, né? João Batista não tinha medo, João Batista era muito profético, e Elias era muito assim também. Agora, João Batista comia gafanhotos e mel do campo. Gente, não tem uma definição do porquê disso. Eu vou trazer um exemplo de interpretação que é tido, mas não é algo fechado, não é algo, eita, isso aqui, ponto final. Geralmente os gafanhotos são vistos lá no Antigo Testamento, especialmente no livro de Josué, como símbolo da destruição. No livro de Joel apresenta-se o termo dos gafanhotos como um símbolo para um grande exército que estava para invadir aquela região, que era o exército assírio. Eles eram rápidos, velozes e destrutivos, né? Destruíam-se tudo muito, muito rápido. Há exemplo de como um gafanhoto faz com plantações.
Então, por esse motivo, pode ser que o gafanhoto aqui simbolize a maldade, né? Aqueles que são inimigos de Deus, que serão destruídos, por isso que ele come. O mel do campo pode ser uma referência, talvez, àquele alimento que foi tido lá no deserto, né? Ao maná. Porque o povo de Deus foi conduzido a uma terra onde corre leite e mel. Então pode ser uma referência a também esse êxodo que vai existir agora pela pessoa de Jesus Cristo. Então, existe essa referência. Não é certeza. Então, cuidado para você não dizer que 100% de certeza é isso aí, tá bom? Versículo 7. Como é que era a pregação de João Batista? Primeiro, depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Depois eu comento sobre esse texto. Depois ele fala, eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu sei que todo mundo referencia esse texto à questão de humildade. Mas eu vou trazer uma referência nova hoje. Certo? Que eu também gosto muito dessa referência. Não é que isso aqui esteja errado. Mas, ó. Se você, por exemplo, pegar o texto lá de Ruth, capítulo 3, versículo 7, diz assim. Booz comeu, bebeu e sentiu-se satisfeito. Depois foi deitar-se junto ao monte de cereais. Ela aproximou-se de mansinho e descobriu os pés dele e deitou-se. Pelo meio da noite ele sentiu um calafrio, mexeu-se e eis que a mulher estava deitada junto aos seus pés. Quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende sobre a tua serva o teu manto, tu tens o direito de resgate. Gente, o fato de descobrir os pés, como você está vendo no versículo 7, que Ruth fez, tocou um pé no outro, era uma característica natural de um direito de resgate de uma viúva. Então a viúva, ela era viúva porque o esposo morreu, mas o tirar as sandálias dos pés e encostar um pé no outro dizia assim, você agora pode me ter como mulher. Se nós usarmos essa reflexão de Ruth dentro do nosso texto, quer dizer que João Batista dizia o seguinte, eu nem sou digno, eu não sou digno de tirar, de desamarrar as sandálias de Cristo. Ou seja, eu até trouxe aqui escrito para que eu não esquecesse essa expressão. É para ele dizer mais ou menos assim, eu não sou o esposo. Porque o esposo é quem tira as sandálias dos pés, é o esposo quem tira para poder tocar, digamos que é o povo de Israel com João Batista, com os pés desamarrados, para poder tocar um no outro, poder agora ter o direito de resgate. Mas ele não tem direito. Quem, na verdade, tem o direito é Jesus. É Jesus quem, de fato, poderá tirar as sandálias dos pés e tocar no povo de Israel e, portanto, ter o direito de resgate. E, portanto, agora, ser o verdadeiro esposo de Israel. Esse é o contexto que a gente também pode enxergar, tá bom? Inclusive, para mim é muito bonito. João Batista percebe que não é ele o esposo, é Cristo. Versículo 8 e último. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, João Batista entende que a transformação que ele faz, ela é pequena. A água só purifica fora, gente. O Espírito Santo, ele consegue transformar, mudar dentro e fora. Então João Batista reconhece que Jesus tem uma transformação completa para fazer em nossas vidas. Tudo bem. Eu sei que eu ensinei o texto todinho para vocês, mas agora, o que é que esse texto pode nos ensinar para este advento? O que é que você, padre, você leigo, pode utilizar isso aqui para a sua reflexão esse final de semana? Primeiro, João Batista tinha como missão preparar os caminhos. João Batista não era o caminho. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Nós também temos que entender isso. Eu não sou o caminho para ser ninguém, eu sou aquele que prepara o caminho. Só isso. Eu preparo o caminho para Cristo. Eu não sou o caminho, eu não sou o Messias, eu não sou Jesus. Outra coisa, João Batista era apenas uma voz que grita no deserto. Sejamos também apenas voz. Eu não sou o conteúdo, eu não sou a palavra, eu não sou o verbo, eu sou apenas voz. E quantos desertos nós somos chamados a gritar neste tempo? Quantos desertos nós somos interpelados pela palavra para poder ir lá e anunciar a boa nova do Evangelho? Outra coisa, irmãos, é que João Batista ele pregava um batismo de conversão. Quantas vezes a gente tem medo de falar sobre conversão? Parece que conversão é coisa do passado, que as pessoas vão se sentir excluídas, que as pessoas vão ficar para baixo. Gente, mudança de vida não é um assunto que vai ficar fora de época nunca, porque Jesus veio trazer a mudança de vida. Sem mudança de vida não existe, de fato, discipulado. Todo discípulo quer se configurar ao mestre, esse é o discipulado verdadeiro e autêntico que a palavra de Deus nos traz. Uma outra coisa
é meditarmos muito sobre o versículo 7. João Batista reconhecia, depois de mim viria alguém mais forte que eu. Ele reconhecia, eu não sou mais forte. Eu não sou o principal. É Cristo. É Cristo o principal, é Cristo mais forte, é Cristo que tem o poder. É Cristo o verdadeiro esposo da igreja. Não sou eu. Olhar para a figura de João Batista é enxergar que eu tenho como missão preparar, mas não para mim. É preparar o caminho, mas não ser o caminho. É ser a voz, mas não a voz de mim mesmo. É uma voz de alguém que é mais forte que eu. Que nós possamos aprender com João Batista que nós estamos preparando o mundo para o Natal do Senhor. Preparemos. Gritemos aos quatro cantos. O Messias virá. Ele vai nascer. Organizemos a casa do nosso coração. Sejamos manjedoura. É isso que nós precisamos fazer. Não tenhamos medo, amados irmãos e irmãs, dessa belíssima realidade que hoje a liturgia nos apresenta. Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!